jogar? Eles que se matem. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui a implementação do Visitor. O exemplo lá do Goff, que é para gerar código fonte e fazer checagem de tipo em dois nós, né? Um nó de atribuição e um nó de referência para uma variável. Então, ó, vou primeiro criar a estrutura da árvore. Vou criar o Node. Eu vou ter que ir criando por partes, tá? Eu crio o Node, depois crio o Visitor, Node Visitor. Poder passar ele como parâmetro. E aí vou criando as outras classes. Eu vou criar uma classe aqui chamada Node. E vou criar um Node Visitor. Que é ele que vai ser passado. O Visitor que é o cara que é passado como parâmetro, tá? E aí eu vou ter um accept aqui no Node. Que recebe como parâmetro um Node Visitor V. Tá? Esse cara aqui, ele é abstrato. Tá? Só representação. O Node Visitor também. Esse cara que só tem assinatura, ele podia ser uma interface? Podia ser interface sem problema nenhum. Tá? Então vamos fazer aqui. Aí o que acontece? Esses caras vão começar a ter estrutura, né? Então a gente vai botar aqui a estrutura da árvore. Então vamos criar aqui um assignment node. Aqui, assignment node. E esse cara aqui é do tipo node, tá? Superclasse node. Então ele vai ter que ter o accept. O accept concreto, ele vai chamar o método referente a ele no Node Visitor. Só que esse método a gente não criou ainda. Então deixa quieto aqui, tá? Eu já venho completar esse cara. A gente vai criar um outro cara aqui que é o variable ref node. Que é do tipo node. E aí agora a gente vai chamar esse V aqui. Só que para a gente chamar esse V aqui ao Node Visitor, a gente tem que primeiro criar lá no Node Visitor quais são os métodos que existem para esse tipo de nó, para cada tipo de nó. Então eu vou criar aqui public void visit assignment, tá? Visito a atribuição, esse cara aqui é abstrato. O nó vai ser especializado porque ele tem uma assinatura de método que ele vai... O que ele aceita, entendeu? Ele só aceita, ele recebe o visitor. Quando ele recebe o visitor, ele aceita só executar o método dele referente ao visitor, tá? E tem aqui o visit variable ref, esses dois caras, e cada um vai chamar o dele, né? Então v ponto. Esse cara é assignment, então ele visita o assignment. E esse outro aqui é o variable ref, então ele visita o variable ref. Tá? E aí falta a gente fazer as implementações concretas dos visitors. Então a gente vai fazer aqui, ó, new, ver o nome direitinho, type checking visitor, type checking visitor. Esse cara aqui vai ter que herdar
node visitor. Quando você herda, você vai ter que fazer a implementação para os dois. Aí você faz aqui a implementação específica, né? Tá? E esse cara aqui, se você for olhar lá no diagrama de sequência, ele deve ter acesso ao nó específico. Tá? Porque imagina o seguinte, ó, pega aqui o diagrama de sequência. Não é específico para esse cara, para o nó? Então, como é que eu vou fazer uma coisa para um nó específico sem ter acesso a ele, né? Eu preciso ter acesso a ele. Então, muitas vezes você vai ver esses visitors aqui receberem também alguma coisa com um parâmetro. Por exemplo, eu podia receber com um parâmetro aqui, ó. Lá no do Goff não está assim, mas isso aqui é plenamente viável, tá? Eu recebo com parâmetro node. Por quê? Porque você imagina que esse cara aqui é um assignment node, tá? Então ele vai ter atributos aqui. Por exemplo, quando você faz uma atribuição, você não tem um lado direito e um lado esquerdo da atribuição? O lado esquerdo é uma variável e o lado direito é uma expressão. Tá? Então você tem que ter acesso aos dois. Eu estou fazendo type checking. Mas eu não entendi porque você passa o nó como... Eu não entendi. Porque você precisa ter acesso aos atributos do nó. Quem tem os dados mesmo são os elementos da árvore. Então, por exemplo, eu posso ter um nó de atribuição que é A recebe B e outro nó de atribuição que é C recebe D. Esses caras ficam aqui, ó, no assignment node. Quando eu for fazer type checking desse cara, eu preciso receber esses caras aqui, ó, eu preciso ter acesso a isso. Tá? Ó, vou fazer diferente, ó, aqui, ó. Vou fazer assim, ó, type. Então eu tenho o tipo da variável da esquerda da atribuição e tenho o tipo da variável da direita, da expressão da direita. O que é fazer type checking? É comparar esses dois caras. Tá? Só que eu não vou fazer isso aqui. Então, se eu vou fazer lá no visitor, eu tenho que passar esse nó com parâmetro. Tá? Então, eu me passo com parâmetro. Tá? Então, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu gerar aqui alguma coisa. Um getter setter também. Tá? Da mesma forma, aqui vai ter que se passar com parâmetro. Eu vou fazer a implementação do type checking, que é mais fácil aqui da gente entender. Então aqui eu vou receber um cara que é um node. Aí o que é fazer o type checking do assignment? É, por exemplo, deixa eu fazer um system out aqui. If n. Aí o que acontece? Esse cara aqui você sabe de que tipo que é, tá? Esse node aqui, apesar de vir node aqui, então aí como é um visit assignment, aí você teria que fazer um cache. Esse cara é um assignment. Você não precisa fazer cache. Se você vier aqui e disser quem é o cara, ó, node visitor, não é assignment? Então aqui é o node assignment, ou assignment node. E aqui é variable health. Tá. Aí ele consegue acessar os atributos corretos. Isso aí. Aí você bota aqui, ó. Você precisaria criar meio que uma instância dele dentro do... e
e repassar para depois você ficar manipulando, ou você pode manipular direto? Ó, ele chegou aqui, ó, ele foi passado como parâmetro. Entendi. Chegou aqui. Você não precisaria jogar para um mesmo aqui dentro, um load genérico aqui em cima, e atribuir não precisa. Você pega esse cara aqui, ó, n ponto. Aí, digamos que você quer saber se eles são compatíveis. Aí, se são compatíveis, digamos que a nossa aplicação eles só são compatíveis se eles forem iguais. Então, você bota aqui if n.get left hand equals n.get type height range. Você diz aqui, você printa tipos compatíveis. Se não, tipos incompatíveis. Tá. Aí isso aqui é a operação de type check numa atribuição. Pô, e numa variável de referência? Será que eu tenho type check numa variável de referência? Uma variável. Tem uma declaração da variável. Será que eu tenho type check? Dá pra... Se você está passando, dá pra... Não precisa. Então, às vezes você vai ter nó aqui, ó. Não faz nada. Tá? Eu posso dar um system out aqui pra gente ver que chamou, mas ele não faz nada. Nossa, você está dizendo que aquele nó não faz nada. O que eu faço de type check numa declaração de uma variável, por exemplo? Nada. Não faço nada. Tá? Então você coloca aqui. Beleza? Aí o que acontece? Isso aqui é o type check, né? Então quando você for implementar aqui o code generation, ele é uma outra implementação do visitor. Então você vai chegar aqui e criar um outro visitor. Code generating visitor. E aí aqui você vai fazer a implementação para atribuição e para variável de referência. Então aqui você pega, por exemplo, digamos que aqui seja simplesmente imprimir que gerou o código. Ou então, por exemplo, vou gerar assim, ó. Left hand mais, aqui não vai gerar o código em si, né, mas vai gerar uma coisa que a gente consegue ler de alguma forma. E aqui gerar a variável de referência, lá a gente não criou nenhum atributo da variável de referência. Deixa eu criar um atributo lá então. Muito trivial, Tá? Aí vamos rodar isso aqui, né? Depois de criar, agora a gente criou o visitor, criou a estrutura dos nós e agora a gente vai rodar, tá? Para rodar, você primeiro vai ter que ter os nós. Tá? Então vai criar. N1 recebe new assignment node. Aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu botar direto aqui,
que aí, como eu quero ver as coisas acontecerem, eu vou setar algumas coisas aqui, né? Então, eu vou dizer que o tipo do lado esquerdo é, sei lá, string, e a atribuição com uma expressão do lado direito que é também string para funcionar. Então, isso aqui é minha atribuição. E aí eu vou ter um outro nó aqui. N2. Que vai ter um nome de variável, sei lá. Minha variável. E aí eu podia montar, se a gente fosse o caso, montar uma estrutura de árvore com esses nós. Como a gente não quer aqui colocar essa estrutura de árvore, a gente vai simplesmente chamar o visitor em cada nó. Mas a situação típica que a gente tem aqui é a gente montar a árvore sintática toda. E aí, como é uma árvore, cada cara tem uma referência para outro, você chama o visit na raiz. Você pega e vai chamando, vai percorrendo essa árvore toda, passando o visitor da raiz para as folhas. E aí cada nó vai executando o seu visitor. Quer dizer, as operações no seu visitor. Aqui eu não vou fazer esse código de percorrer a árvore. Eu vou chegar no nó específico e vou mandar chamar o visitor. Tá? Então vou chegar aqui para N1 e vou dizer, aceita um visitor. Tá? Quem é o visitor? Variable HalfNode, por exemplo. Desculpa. Type checking visitor. Esse aqui é o primeiro visitor e o segundo visitor vai ser o... Qual é o nome dele? CodeGenerate. Tá. Então V1, eu faço, por exemplo, V1 no nó 1 e no nó 2, o que isso aqui significa? Que eu vou fazer o type checking para os dois nós. Tá? E depois faço a mesma coisa, só que com outro visitor. Um V2. O que isso aqui significa? Que eu vou executar agora o code generating para os dois nós. Tá? E aí a gente roda. Vai dizer lá, ó. Fez o type checking, os tipos são compatíveis para o nó 1. Type checking de uma variável de referência, não faz nada. Tá? Monta a atribuição, string igual string, e imprime o nome da variável. Tá? Então esse aqui é a geração de código e esse aqui é o resultado do type checking. Tá? A gente conseguiu, ó, se eu quisesse botar uma nova operação agora, eu só crio um novo visitor. Eu não preciso mexer na árvore. Se eu quiser botar uma quarta operação, mesma coisa, só mais um novo visitor. Eu não mexo na árvore. Então isso é bom quando a árvore é fixa. E a gente vai querer adicionar operações. Que é o caso típico, por exemplo, você tem uma linguagem de programação. Você tem a linguagem de programação lá, Java, ou C, ou Python. A árvore sintática dela é aquela lá. Na versão específica que você está usando, pegou lá, Java 8. A árvore sintática é aquela lá. Vai mudar? Vai, mas vai mudar daqui a 2 anos, quando sair a versão nova. Tá? E você pode ir botando operações novas sem mudar a árvore. Tá? Beleza? Dúvidas? Perguntas? Eu espero muita televisão.